O que nós cantamos foi um hino composto por Calvino. Calvino compôs um hino, e esse é um hino muito profundo sobre a importância de nós termos uma correta compreensão de quem Deus é em meio às circunstâncias da nossa vida, e é o que nós vamos aprender sobre isso nessa manhã também, meus irmãos. Eu peço a você que abra a palavra do Senhor comigo no texto de Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, e nessa manhã nós estudaremos os versículos 15 até o capítulo 6, versículo 13. Ouça com atenção, meu irmão, minha irmã, a leitura da palavra do Senhor nessa manhã, que assim nos diz. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, e não sei falar bem? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, tua palavra é alimento, é norte, é o mapa para que trilhemos a vida que o Senhor tem estabelecido para nós de uma forma segura. E o Senhor tem tanto a nos ensinar nessa manhã. Então rogamos, ó Espírito Santo de Deus, fala a nós, por meio daquilo mesmo que a tua pena santa e divina registrou, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem desenhar, sabe o quê? Vocês podem desenhar um médico e o paciente dele. Sabe o médico com o jaleco assim, sabe quando ele bota a roupa de médico, ele tem os instrumentos de médico, e aí você pode fazer aquela maca ou aquele leito ali, às vezes um paciente deitado ali, tá bom? Vocês podem desenhar isso. Meus irmãos,
É muito difícil tentar fazer as coisas certas quando a gente está ruim do corpo, não é? Sabe quando você tem que fazer todas as responsabilidades da vida, mas você está gripado, brocochô, sabe? Você entende o que eu estou falando? Quando seu corpo está doendo, você vai levantar o braço, você faz, você vai abaixar, você faz, Então, mas ainda tem que fazer dever de casa da escola, ainda tem que pagar os boletos, ainda tem que se levantar e resolver uma série de coisas. Queridos, estava ruim para Israel, estava difícil. Quando você entra aqui nos capítulos 4 e 5 do Êxodo, você começa a perceber como a situação que se abateu sobre os israelitas era grave. E os versículos aqui, basicamente o 15 ao 19, são uma recapitulação do que a gente já tinha visto na primeira parte desse capítulo, nos versículos 1 a 14. Tá? Os israelitas agora vão até Faraó, pessoalmente, para suplicar e para tentar entender, Faraó, por que você está tratando a gente com tanta crueldade? E qual era a crueldade que a gente viu na semana passada? Faraó havia cortado o fornecimento de palha para eles fazerem os tijolos. Lembra disso? Mas ainda assim ele estava exigindo que eles entregassem a mesma cota diária. E o motivo pelo qual ele estava falando isso, na defesa dele aqui, no versículo 17 e 18, é: vocês são ociosos. Vocês são preguiçosos, por isso que vocês estão vindo com essa desculpa de Faraó, deixe-nos ir para que adoremos a Deus no deserto. O nosso Deus dos hebreus nos apareceu a nós, Ele quer que nós apresentemos sacrifícios e adoração a Ele. Faraó basicamente fala para eles, fala assim, para de desculpa esfarrapada, tá? Vocês estão inventando moda, voltem agora mesmo ao trabalho. E meus irmãos, é muito difícil trabalhar quando o chicote está comendo nas costas. É muito difícil trabalhar quando a saúde não favorece. E aí, meus irmãos, é nesse momento que começam a aparecer alguns questionamentos, que a gente para de olhar para os lados e a gente começa a olhar para cima e falar: o que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo? O Senhor tem a ver com isso aqui que está acontecendo aqui embaixo? Meus irmãos, esse texto de hoje é sobre isso. É sobre esse processo agora de concatenar as adversidades que a gente experimenta no mundo com quem Deus é. E veja, primeiro, aqui eu dividi em duas partes para a gente entender melhor como isso funciona. Primeiro, os questionamentos que nós levantamos a Deus quanto ao problema do mal. O texto vai dizer aí para a gente no versículo 20, veja comigo, que quando saíram da presença do faraó, o povo então agora vai encontrar com Moisés, né? E agora veja aí o versículo 21, o que eles falaram com Moisés e Arão que estava esperando do lado de fora. Olhe o Senhor para vós outros, e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Meus irmãos, o povo olha bem na cara de Moisés e Arão, que vieram cheios de boas notícias lá no passado, e basicamente estão falando para eles: maldito dia que vocês apareceram aqui, principalmente você, Moisés. Vocês viram o que vocês estão fazendo? A culpa é de vocês. Quem mandou vocês irem falar com o faraó? A gente não pediu nada disso. Vocês literalmente deram uma espada na mão do faraó para ele nos matar. E eles viram, fala, que o Senhor julgue vocês pelo que vocês causaram a nós. Hora de procurar culpados. Quem vai ser o bode expiatório? Para início de conversa, Moisés e Arão. Eles são os responsáveis pelo mal que sobreveio ao povo. Essa é a interpretação que o povo está fazendo do que eles estão vivendo nas suas circunstâncias humanas. Mas, meus irmãos, o versículo 22 agora vai mostrar que Moisés, por sua vez também, ele se vira para o Senhor agora com as suas próprias indagações. Veja aí o versículo 22. Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o povo. Espera aí, israelitas, a culpa não é minha, não. Quem me enviou, na verdade, foi o Senhor. E, na verdade, Senhor, o Senhor sabe muito bem. A culpa é sua. Meus irmãos, é interessante como o padrão do Éden vai se repetindo, não é? Sabe qual que é o padrão do Éden? Né?
A mulher que tu me deste era vidro e se quebrou. Aí a mulher, não tem nada a ver com isso não, foi a serpente. Aí a serpente, que não tinha braço nem mão, não podia apontar para lugar nenhum, não, foi eu mesmo. Queridos, quem é responsável quando o mal sobrevém a nós? Porque a gente começa a acusar o próprio Deus, sem entender mesmo o que Deus está fazendo. Quando coisas ruins acontecem na nossa vida, a gente fica tentando procurar explicações transcendentais. Será que eu fiz alguma coisa de errada? Será que eu falei com a minha esposa que eu não devo essa semana? Porque eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Não é? A gente começa a tentar entender, e para nós crentes, que cremos na palavra, tentar concatenar a relação entre Deus e a existência do mal tem sido um desafio de séculos, um desafio de eras, não só dos crentes não, tá? O desafio dos filósofos, o desafio dos pensadores. Se há um Deus, como explicar a existência do mal? Em outras palavras, é uma questão de teodiceia. Você já ouviu essa palavra antes? Teodiceia. Teodiceia é uma palavra derivada de dois sufixos gregos, tá? Theos, que é Deus, e dike, que é a palavra justiça, literalmente. Então, é a tentativa de reconciliar ou de justificar a existência do mal e do sofrimento com a crença em um Deus soberano, justo, todo-poderoso e um Deus bom. Meus irmãos, quando eu comecei a estudar apologética, que é o campo que estuda a defesa da fé, como que nós apresentamos a fé, como que nós damos razão da esperança que há em nós, não bastava eu estudar o argumento do lado do crente, a gente precisa entender como é que as pessoas do nosso mundo pensam, os ateus pensam. As pessoas que não creem em Deus, eles têm inúmeras indagações para os crentes. Uma delas é: por que Deus permite o sofrimento? Como poderia um Deus benevolente permitir que o mal sequer existisse no mundo que Ele mesmo criou? Como pode um Deus bom permitir que as pessoas sofram? E veja, as pessoas estão lidando com a realidade do sofrimento o tempo inteiro, não é? Do dia para a noite você recebe a notícia do terremoto no Marrocos, ou aquele tsunami que aconteceu na Indonésia, ou aquele no Japão em 2011. A gente teve a celebração do 11 de setembro, aí, dos 23 anos dos 11 de setembro, 22 anos do 11 de setembro, alguns dias atrás. E aí, de novo, aqueles vídeos vêm, a vida transcorrendo ali em Nova York, todo mundo andando ali na Times Square, de repente um avião passa baixinho e atinge a primeira torre, e as pessoas ficam absolutamente desesperadas, sem entender o que está acontecendo. E a pergunta que se faz é: peraí, se Deus afirma na sua palavra que Ele é todo-poderoso, Ele não poderia simplesmente impedir o mal? E o ser humano, o tempo inteiro, ele está tentando fazer essa matemática. As explicações são diversas. Para os religiosos, poderia ser simplesmente castigo divino pelo pecado humano. Mas, meus irmãos, castigo pelo meu pecado nem sempre explica a dimensão do mal que atinge o mundo. Na teologia popular, alguns vão pelo lado do livre-arbítrio, tentando dizer que todo mundo hoje tem livre-arbítrio, logo a existência do mal se explica porque os seres humanos causam o mal e eles são responsáveis por esse mal e Deus não teria nada a ver com isso. Mas ainda não resolve o problema, porque a pergunta ainda seria: por que Deus deu tanto livre-arbítrio para causar tanto sofrimento? Alguns tentam fazer uma separação entre o que eles chamam de teodiceia natural e teodiceia moral, certo? Talvez aquele sofrimento que são causados por desastres naturais seria uma teodiceia natural, e o sofrimento causado por ações humanas são uma teodiceia moral. Mas as pessoas continuam pensando em coisas que não se explicam. Por exemplo, o sofrimento de pessoas supostamente inocentes, as crianças, os inválidos. O que as crianças fizeram para merecer morrer na tenra idade? O que os inválidos fizeram para nascer assim? Será que foi um problema de vidas passadas? Será que foi um problema? Gente, o problema quando você tenta fazer teologia a partir do problema e não a partir do que a Bíblia afirma,
é que começa a criar umas coisas muito estranhas. Deixa eu contar um segredinho para vocês aqui, que não tem nada de segredo. Coisa de uns 15, 20 anos para cá, começou a se popularizar no Brasil um tipo de teologia, ou um tipo de viés entre os evangélicos chamado teísmo aberto. Você já ouviu falar sobre isso? Teísmo aberto é basicamente, não é algo tão novo assim, tá? Começou no início do século XX e foi desenvolvido principalmente por pensadores como Charles Hartshorne e o Alfred Whitehead. E também é conhecido como teologia do processo. Talvez você já tenha ouvido por esse nome, tá? Teologia do processo. Mas a ideia é de que Deus ele é bom, então a gente tem que preservar esse Deus. Então Deus, na verdade, ele é aberto em relação ao futuro. Deus, ele não determinou nada de ruim que acontece no nosso mundo. Ele é aberto às coisas que vão acontecer. Ele interage com o mundo de forma dinâmica. Ele deu o livre-arbítrio para as pessoas fazerem suas próprias escolhas, e ele interage com esse livre-arbítrio, se amoldando às escolhas humanas, e essas escolhas humanas são as que vão determinando o curso dos eventos no mundo, porque Deus, nesse teísmo aberto, ele não predetermina nada, ele não controla nenhum aspecto do futuro. Por quê? Qual é a ênfase do teísmo aberto? Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que ama, e quem ama quer que a gente seja feliz. Quem ama deixa a gente fazer as nossas próprias escolhas, ele está lá para apoiar a gente, para estar lá com a gente no momento que a gente faz as nossas escolhas. Então, é um Deus que vive o processo, é um Deus que vive a caminhada, é um Deus que está em constante interação, em constante mudança, respondendo aos eventos à medida que eles ocorrem. Ele não é um Deus imutável, e, portanto, ele não é um Deus responsável por nada do sofrimento e do mal no mundo. Ou seja, você nunca poderia dizer que o tsunami que aconteceu na Indonésia aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Você nunca poderia dizer que as enchentes no Rio Grande do Sul ou que a guerra na Ucrânia aconteceram porque Deus tem nada a ver com isso. Queridos, soa muito bonito, né? E muito atrativo. E muitas igrejas estão ficando cheias de pessoas que estão atrás de pregadores assim, segundo suas próprias cobiças, como se tivessem coceiras no ouvido, para dar um alívio, sabe? Fala assim, cara, eu estou precisando ouvir para dar uma pregação, para dar uma refrescada aqui no meu ouvido, sabe? Que esse mundo está muito difícil. Meus irmãos, soa bonito, mas você sabe qual é o problema? É porque é mentira. Não é verdade. A Bíblia afirma exatamente o contrário em cada uma dessas proposições que eu coloquei para vocês aqui. Veja, a Bíblia não diz que Deus é aberto em relação ao futuro. Pelo contrário, ela afirma que Deus não somente conhece o futuro, o que haverá de acontecer, mas que de fato Ele decretou todas as coisas a partir da sua própria eternidade, de onde Ele contempla tudo. Isaías 46, 9, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. Versículo 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A Bíblia está repleta disso, meus irmãos. Essa ideia de um livre-arbítrio humano, de uma vontade humana que não está debaixo do controle do governo divino, isso não é o que a Bíblia diz, meus irmãos. A liberdade de ação do homem, aquilo que às vezes a gente não chama de livre-arbítrio, essa é uma linguagem que a gente não usa, ela tem a ver com salvação e ela não se aplica, mas essa agência dos homens, essa liberdade de ação dos homens, ela só vai até o limite em que Deus mesmo estabeleceu para as pessoas. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é o que permanecerá. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem pode traçar caminhos, mas se Deus não determinar exatamente como esses caminhos serão construídos, as oportunidades, o homem não consegue fazer nada de si para si mesmo. Então, meus irmãos, veja, o que a gente precisa lembrar aqui dentro desse mistério da Teodiceia é que, ao mesmo tempo, também a Bíblia afirma que Deus é verdadeiramente bondoso. Deus é amoroso. Meus irmãos, tudo isso é verdadeiro. Deus é bom de verdade. Deus ama de verdade.
Mas esses atributos em Deus não se anulam. Em outras palavras, Deus consegue ser bondoso e imutável ao mesmo tempo. Deus consegue ser amoroso e decretivo ao mesmo tempo. Deus consegue ser compassivo para conosco e totalmente soberano. Porque em Deus, esses atributos coexistem. Deus, meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa bem clara. Deus não está num processo de amoldagem, ou de se amoldar a nós, à medida que Ele vai percebendo os problemas acontecendo. E tem muita gente que não entende isso, porque eles perguntam, ué, pastor, mas como é que acontece quando a gente olha para a Bíblia, e existem momentos em que parece que Deus está fazendo isso, não é verdade? Por exemplo, o que você consegue lembrar aí de cabeça? Quando o rei Ezequias ficou doente, lembra? E ele chorou, e ele orou, e Deus se sensibilizou com aquela oração dele e decidiu dar mais 15 anos de vida para ele, estendeu o tempo dele, certo? Você poderia pensar, por exemplo, quando o povo pisou na bola no deserto, e Deus falou que ia chegar quebrando tudo, e aí, de repente, Moisés se levanta como intercessor e fala, Senhor, por favor, não faça isso. A linguagem que às vezes a gente usa aqui na tradução em português é arrepende-te, Deus, Moisés falou para Deus. E aí a Bíblia diz que Deus suspendeu a mão dele de julgamento. E aí você fala, como é que Deus faz isso? Meus irmãos, esse é o mistério da soberania de Deus. Deus não está mudando como se Ele não soubesse que Moisés ia se levantar para orar, que Ele não soubesse que o rei Ezequias, ou que Esther ia interceder em favor dos judeus que estavam sendo perseguidos. Não. Meus irmãos, Deus sabia de tudo isso, e Deus contemplava que seria através dessas orações que Ele faria aquilo que Ele já havia predeterminado. Meus irmãos, as nossas orações, que nós fazemos e Deus manda a gente orar, já estão contempladas no plano de Deus. Sabe por quê? E aqui é o que você não entende sobre a soberania de Deus. Que Deus é poderoso para determinar tanto os fins, quanto os meios para se alcançar esses fins. Esse é o Deus soberano da palavra de Deus. Deus, Ele tem os seus eleitos. Ele fala, olha, eu vou salvar tal pessoa. E aí você fala, tá, como é que essas pessoas vão chegar no céu? É porque Deus também determinou o meio da pregação e as pessoas que iriam pregar para levar aquelas pessoas ao céu. Deus é assim, meus irmãos. Ele faz isso o tempo inteiro. A palavra de Deus está repleta de um testemunho de um Deus que é assim. Portanto, seria um absurdo para nós dizer que Deus não está governando sobre o sofrimento humano, ou sobre tragédias que acontecem no mundo, porque isso anularia o próprio ser de Deus, que sustenta todas as coisas com o seu poder. Meus irmãos, Deus com as suas mãos, Ele está sustentando tudo o que acontece no universo nesse momento. Você sabia que todos os tornados que acontecem no mundo estão no poder de Deus? Todos os furacões, todas as enchentes, todos os cometas que atravessam os céus, a sua trajetória pré-definida e pré-determinada por Deus, de todos eles. É só para você ficar pensando, por que a Terra ainda não foi atingida, né? Se tem tanto cometa andando aí no céu, por que a gente não é atingido assim, igual a Lua, que é cheia de cratera, né? Aí você acha, não, é porque a evolução natural criou uma atmosfera para a gente tem uma... Né, a gente é bem sortudo no universo, bem sortudo. Que sortudo o quê, rapaz? Você não entende que a relação entre hidrogênio, oxigênio, a presença de ar e de água suspensa na atmosfera, essas proporções são milimetricamente determinadas por Deus? De que Deus cuida de cada uma das coisas. O traço da lesma que atravessou a sua calçada ontem à noite na sua casa, Deus determinou o traço. O raio que deu quinta-feira à noite e rasgou a árvore lá na Asa Sul, Deus falou, o raio vai cair assim. Esse é o nosso Deus. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Meus irmãos, o grande problema é que muitas vezes nós, na nossa investigação filosófica, no nosso desejo por respostas, na nossa experiência humana, a gente fala assim, peraí, não seria mais fácil se Deus simplesmente nos desse um versículo na Bíblia que Ele fala assim, gente, o mal é assim, o motivo pelo qual o mal existe no mundo é tal. Deus, não me dá voltas, Deus, não me dá explicações enigmáticas nem poéticas, fala para mim, Senhor. Seria tão mais fácil, meus irmãos, talvez
A gente pensando pelo nosso lado, se Deus fizesse assim. Mas é aí que mora o segredo da equação, meus irmãos. Presta atenção no que eu vou falar, porque minha tese do sermão inteiro está amarrada nessa frase que eu vou falar aqui agora. Deus, ele decide ensinar a respeito de si mesmo a nós, inclusive pela maneira como ele nos revela as coisas. Eu vou falar isso de outra forma para você, tá? A Bíblia não nos dá muitas vezes a resposta que a gente quer. Ela nos dá sempre a resposta que a gente precisa. E isso significa que 100% das vezes que a Bíblia está nos dando as respostas que nós precisamos, elas são 100% das vezes melhor do que as respostas que a gente está querendo. Às vezes a gente está falando, Deus, me dá a resposta do jeito que eu quero. Deus fala assim, não, a resposta que eu vou dar, você é a resposta que você precisa e você vai perceber, ela é melhor do que a resposta que você está querendo. Eu vou explicar os meus mistérios para você, não de uma forma fria e distante, mas em relacionamento com você. E aqui é a segunda parte do sermão. É a resposta de Deus para o problema do mal. É em relacionamento conosco. Veja o que Deus vai começar a dizer a Moisés aí no versículo 1 do capítulo 6. Veja aí comigo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Gente, Moisés acabou de levantar uma acusação contra Deus, falando, Deus, o Senhor me enviou, não está dando certo, eles estão sendo afligidos e o Senhor não os livraste. Em outras palavras, o problema do mal está aí, Deus, você não vai dar nenhuma explicação? Gente, a explicação de Deus é, Moisés, senta na arquibancada e fica de olho no que eu vou fazer agora a Faraó. Veja você o que eu farei a Faraó. Ele garante que a mão poderosa dele não está inativa, ainda que pareça tardar aos olhos humanos. E ele vai começar a lembrar Moisés de uma série de revelações e promessas que já haviam sido dadas no passado. Quando ele resume tudo no versículo 2, quando ele diz, eu sou o Senhor. Ele havia dito isso para Moisés há um pouco de tempo antes. Mas a quantidade de vezes que ele vai repetir isso aqui são 6 vezes. No total, nessa perícope toda aqui, nas perícopes anteriores e posteriores, são 6 vezes. 6 vezes. Eu sou o Senhor. Toda essa identidade de Deus é essencial. E ele vai começar a lembrar, veja, Moisés, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eles já me conheciam. Veja, eles não me conheciam ainda por esse nome, o Senhor, mas eles já sabiam quem eu era. Eles já sabiam o que eu era capaz de fazer e eles já conheciam as minhas promessas. Desde quando eu levantei Abraão, eu havia dado promessas a Abraão. Abraão nem me conhecia, ele era um pagão, um adorador do deus Lua. Mas eu levantei ele e falei assim, de ti farei uma grande nação. Eu levarei você, Abraão, para uma terra que emana leite e mel. Ele havia dado uma promessa de fazer dele um povo, de dar a ele uma terra, a própria terra que ele já havia peregrinado com os filhos dele, a terra de Canaã. É o que ele diz aqui nos versículos 4 e 5. Essa aliança, meus irmãos, que Deus teria para si um povo, que Ele daria a eles uma terra, de que eles não ficariam órfãos, é a mesma aliança com que fez Deus ouvir agora os gemidos, o sofrimento do povo. Você viu aí como ele falou isso no versículo 5? Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei de minha aliança. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Vocês estão vendo, eu quero que vocês comecem a perceber que Deus ele não dá uma explicação filosófica para você para o problema do mal. Ele começa a mostrar para a gente quem Ele é em relacionamento conosco. Ele deu a esse povo promessas infalíveis. E quando Deus diz que Ele vai fazer algo, Ele não pode voltar atrás naquilo que Ele mesmo prometeu com seu amor, com sua bondade. Ainda que pareça nos tardar. Meus irmãos, essa é a discrepância entre o conceito do Cronos e do Kairos, né?
Cronos e Kairos. Duas palavras gregas para falar sobre o tempo. Cronos é aquela perspectiva de tempo que nós temos humanamente falando, de onde vem a palavra cronologia, cronômetro, certo? Relógio. Então é a maneira como eu conto os meus dias. Kairos é uma linguagem que aparece no Novo Testamento para se referir a esse tempo dos decretos de Deus para realizar todas as coisas. Existe uma maneira minha de encarar o tempo linear, hora após hora, dia após dia, mas existe essa maneira do Kairos de Deus. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Mas mesmo que haja uma diferença de perspectiva, Deus fala, mas o propósito de Deus não tarda, não falha. Deus faz tudo no tempo que Ele estabeleceu, não no tempo que eu e você estabelecemos. O problema da nossa ansiedade humana, sabe qual que é o nosso problema da ansiedade humana? É porque a gente quer as coisas do nosso jeito. E a gente fala assim, Deus, mas peraí, Deus, eu orei ontem, Deus, eu orei ontem, Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor, eu tenho que tomar uma decisão. Eu orei ontem, Senhor, eu não orei ontem, o Senhor viu eu orando ontem, o Senhor sabia que 9h45 eu estava orando, Senhor. Como se Deus fosse seu pet. E só porque você orou, Ele tinha que fazer as coisas do seu jeito. Meus irmãos, Deus é Deus. A postura de oração é quase de um, né? Se a gente pensasse humanamente, é quase de um mendigo, um pedinte, na presença de uma imponência. Ainda bem que não é assim, porque a Bíblia fala que nós somos filhos, e nós podemos pedir, mas nós não podemos impor nada a Deus. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele fala assim, calma aí, colega, quando você for orar, fala assim, Senhor, isso aqui é o que nós desejamos, mas seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, porque o Senhor prometeu isso, mas dá-nos do seu jeito, Senhor. Faz as coisas que o Senhor quer fazer em nós do seu jeito. Ensina-nos a sujeitar o nosso cronos e nosso coração cronológico a esse infalível Kairos de Deus que prometeu que nos ama e nos guarda e cuida de nós. Meus irmãos, Deus garantiu a Moisés e garante a nós que a mão dele é poderosa o suficiente não só para ele ia fazer Faraó expulsar aquele povo do Egito, mas ele é poderoso porque ele é o Senhor para fazer todas essas coisas em nossa vida. Meus irmãos, que encorajamento. Moisés e Arão estão ouvindo ali Deus falando a Moisés de novo. Vocês lembram o que eu fiz na sarça ardente? Vocês lembram o que eu fiz? Vocês lembram do pau no chão virando cobra? Vocês lembram da mão ressequida? Vocês lembram da árvore pegando fogo? Vocês lembram quem eu sou? Eu sou o Senhor. Não duvidem disso nem um segundo sequer. Não despenquem em ansiedade. Lembrem-se de quem eu sou. Talvez você fique pensando assim, poxa, se Deus tivesse respondido minha oração uma segunda forma dessa vez, então eu acreditaria em tudo, né? Mas o versículo 9 diz que Arão e Moisés foram lá e falaram todas essas coisas exatamente ao povo. E o texto diz, veja aí, versículo 9, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Meus irmãos, muitas vezes, nossa incredulidade é permeada pela dor das situações que a gente está experimentando, né? Então vamos à ilustração que eu falei que eu tenho que me segurar nessa manhã, né? Meus irmãos, quando a notícia do Jonatas chegou nessa quarta-feira para a gente, o mundo da Kedma desmoronou. Eu acho que o meu desmoronou junto com o dela, assim, né? Porque você ouve da gravidade do acidente e que literalmente nosso irmão estava ali quarta-feira, entre a vida e a morte, lutando pela vida. E aí o Rafael Dantas já tinha acompanhado eles lá, mandou um primeiro relatório para a gente, depois para a gente saber o que tinha acontecido. E aí você ouve a notícia, né? O que aconteceu com os órgãos internos do nosso irmão, 2 edemas no cérebro. E, meus irmãos, nós lidamos com a questão do mal na vera, porque a oração que eu fiz, falei, Senhor, eu não estou pronto para fazer esse funeral não, Senhor. Não. Dá um nó na cabeça, sabe? Acontece com você também? Senhor, eu não aceito isso, eu não consigo aceitar, Senhor. Não é possível, Senhor. A Olívia tem 9 meses, a Kedma está aí,
Senhor Deus, o que a gente vai fazer como igreja? Você fica pensando assim já em todas o luto, o sofrimento. E a gente não quer aceitar, meus irmãos, que num mundo caído, num mundo de pecado, essas coisas possam nos surpreender. É tão mais fácil, se uma pessoa fosse morrer, que a gente tivesse assim muitos anos para se despedir dela, sabe? A pessoa fala assim para você, olha, Deus me falou que eu vou morrer daqui a 17 anos, vamos começar a despedir? Aí você tem 17 anos. Mas, meus irmãos, morte súbita, tragédias. Contei para o meu pai ontem, tinha um querido amigo da Igreja Presbiteriana do Planalto, há vários anos atrás, jogava basquete com a gente, lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, muito legal, Rafael é o nome dele, era muito querido, havia ficado noivo de uma moça lá na Igreja Presbiteriana do Planalto, viajou para os Estados Unidos a trabalho, foi resolver algumas coisas lá, ia voltar, na verdade, para fazer a cerimônia de noivado, já tinha colocado a aliança no dedo, ia fazer a cerimônia de noivado. Meus irmãos, ele estava naquele voo da Gol, que caiu com 154 pessoas. Eu lembro quando aquela notícia veio, e eu nem era tão íntimo do Rafael, mas parecia que tinha acontecido comigo, meus irmãos, com a minha família. Desastre sobrevém ao coração. Normalmente o nosso coração não está pronto para o dia do desastre. A gente se pergunta, onde está Deus? Aqueles 2 discípulos estavam andando, quando um terceiro homem se aproxima e pergunta para eles assim, por que vocês estão tão tristes? E eles 2 olham para ele, literalmente, você vê isso acontecendo lá em Lucas 24, eles olham para ele e falam assim, cara, onde você estava esses últimos 3 dias? Você não ficou sabendo o que aconteceu? Que aquele Jesus, homem, poderoso, em prodígios e milagres, que amou, que curou, que perdoou, que foi morto. Nós estamos saudosos, a gente não consegue aceitar que isso tenha acontecido. Você não entende? E agora a gente está aqui confuso, porque já se passaram 3 dias, e as mulheres da nossa comunidade foram ao túmulo hoje pela manhã e não encontraram o corpo lá, provavelmente ele foi roubado. Você consegue imaginar o terceiro homem ouvindo tudo aquilo e dizendo assim, eu acho que eles não entenderam quem é Deus. Meus irmãos, aqui está o mal e a morte. Aqui está o Senhor, eu sou. E seria tão mais rápido se Jesus tivesse simplesmente o terceiro homem falado, sou eu! Mata logo a ansiedade desses caras, mas não. Sabe o que ele fez, meus irmãos? O texto de Lucas 24 nos diz que ele começou, ele não disse o nome dele, mas ele começou, depois de ter dito para os homens ali, honestos e tardios, para entender tudo o que os profetas haviam dito que haveria de se suceder ao Messias. E ele começa a partir da lei de Moisés, dos profetas, dos salmos, a falar tudo o que haveria de acontecer. Que a maior tragédia que já aconteceu no mundo estava no centro do plano de Deus. Você quer saber o quanto Deus é soberano sobre o mal? Deus foi 100% soberano sobre a morte de Jesus. Ela era necessária. O mal foi o caminho através do qual Deus operou para fazer a vida surgir e a redenção nos alcançar. Jesus havia ressuscitado dos mortos, e eu quero que você entenda como Cristo faz isso em relacionamento conosco. Veja, não é um Deus de processo que está mudando, é um Deus que está vivendo conosco, dentro daquilo que Ele estabeleceu para nós. Jesus está caminhando com eles, ainda não falou que era Jesus, estava caindo o dia, eles falam, vem para casa com a gente, não vai embora não. E ele vai, e ele continua conversando, e quando eles sentam à mesa para comer, e ele faz o quê? O texto diz lá, ele então partiu o pão e deu graças a Deus. E quando ele partiu o pão e deu graças a Deus, os discípulos olharam e falaram assim, opa, nós já vimos essa cena antes. Quem é ele? E o texto diz que ele desapareceu da vista deles.
E um deles vira para o outro e fala: não era verdade que ardia o nosso coração enquanto ele nos expunha as Escrituras pelo caminho? O nosso coração ardia. Nós não tínhamos a explicação que a gente queria para tudo o que aconteceu. A gente passou a ter a explicação que a gente precisava para a nossa dor. Deus está 100% no controle do mal neste mundo. Ainda que eu e você não tenhamos uma mente alta o suficiente para abarcar como é possível esse mistério. Porque eu e você, a gente não vai conseguir explicar isso aqui não, meus irmãos. Isso aqui é com Deus. Mas a Bíblia afirma categoricamente. E tem um versículo, e eu deixei ele para o final, que é o versículo 7. É um dos versículos mais centrais de toda a Bíblia. Quando Deus diz: tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Meus irmãos, esse é um dos versículos mais centrais de toda a Bíblia, Êxodo 6:7. É um dos versículos mais centrais da teologia do pacto, historicamente. A teologia da aliança, ela tem alguns versículos que são os pilares. Esse é um deles. O que Deus promete fazer é: eu tomar-vos-ei vocês para serem o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eu pertenço a vocês, e vocês pertencem a mim. E é essa realidade de mútuo pertencimento que vai garantir que o coração de vocês vai sobreviver diante de todo o mal desse mundo. É isso. Meus irmãos, é isso que todos os teólogos da Reforma Protestante quiseram explicar para a gente. B.B. Warfield, ele disse: a doutrina bíblica da providência ensina que Deus é o soberano Senhor do universo, e que de acordo com seu conselho e poder inescrutáveis, Ele governa todas as suas partes. Pastor R.C. Sproul, teólogo: Deus não está apenas no controle de todas as coisas, mas Ele é bom, Ele é sábio em tudo o que Ele faz, mesmo que não compreendamos completamente os seus caminhos. Pastor John Piper: o sofrimento é uma realidade no mundo, mas Deus o usa para seu propósito eterno e para a nossa alegria duradoura, se confiarmos nele. Meus irmãos, Deus está nos esculpindo como uma estátua de mármore, sabe? Se você fosse a estátua, cada tacadinha daquela ali ia doer pra caramba, não ia? Mas o produto final, quando você olha aquela estátua, você fala assim: uau, olha o que Deus estava fazendo. Quando você viu o mármore bruto no início, feioso, você não poderia ver nada. Mas quando você vê aquela bela estátua edificada, você fala assim: uau, que coisa maravilhosa. Meus irmãos, muitas vezes o médico, para cuidar do paciente na cama, ele tem que fazer coisas com o paciente que ele não gosta. Ele vai dar remédios que ele não gosta, vai fazer manobras doloridas. O paciente vai olhar: você realmente está cuidando de mim? Está nada. Que médico é esse que me odeia? Mas ele precisa fazer aquilo para alcançar a cura. Queridos, Deus é o escultor. Deus é o médico dos médicos. E Ele é tão bom que Ele até usa as orações do povo de Deus para sanar, para saciar, para aliviar a nossa dor e dar aquilo que a gente pede, segundo a vontade dEle, como Ele está fazendo com Jonatas essa semana. O Jonatas até quarta-feira ia morrer. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com o Jonatas. Mas o médico virou para mim na sexta-feira e falou assim: eu nunca vi um edema diminuir nessa velocidade. 2 edemas cerebrais. Nunca vi. Ele falou a mesma coisa que o médico da Suzana Barnabé falou lá, quando a gente conversou com ele lá. Esse Deus de vocês deve ser poderoso, hein? Essas orações devem estar funcionando. Eu não sei se ele entende isso. Eu não sei se ele entende que Deus soberanamente está usando a oração de gente na Austrália, na Eslováquia, na Noruega, nesse momento, para usar pela vida de uma pessoa aqui em Brasília. Que Deus, quando quer agir soberanamente numa situação, Ele levanta os intercessores como caminho para lidar com as próprias questões que nós estamos lidando. Deus é assim, meus irmãos. E é por isso que Ele pede que a gente ore. A oração faz parte desse plano. A oração é um caminho.
Não é porque o mal existe que nós estamos esquivados de responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Responsabilidade de orar, responsabilidade de tomar boas decisões, responsabilidade de votar em bons nomes no conselho tutelar. Até isso faz parte. Você, como crente, não deve falar assim: eu não tenho nada a ver com isso, isso aí é com Deus. Deus quer usar a sua vida para lidar com o mal no mundo, na vida da sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Deus quer usar você como instrumento dele. Saiba que Deus faz isso. O Evangelho, a morte de Cristo, é a tragédia que trouxe vida. Ele venceu a morte com ressurreição para perdoar, para animar, para fazer forte o caído. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é assim, Ele é um Deus de aliança. Como é bom estar em aliança com Deus. Eu posso não entender tudo o que acontece nesse mundo, mas estar em aliança com Ele é suficiente para que eu esteja firmado numa rocha imutável. Ele lançou a âncora da minha alma na eternidade e me prendeu lá. E de lá ninguém me tasca, meus irmãos. Ainda que nesse mundo tenhamos aflições, Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos orar, igreja do Senhor. Bendito Deus. Como é bom saber que o Senhor é nosso e nós somos do Senhor. Que o Senhor nos elegeu, que o Senhor nos predestinou para um relacionamento de mútuo pertencimento, a ponto de as promessas do Senhor, infalíveis, estarem se cumprindo a olhos nus. O Senhor tem formado de fato para si um povo que antigamente era escravo das trevas e agora é liberto da luz. O Senhor está nos levando para uma terra prometida, que emana leite e mel. Uma cidade celestial, onde não haverá nem lágrima, nem choro, porque o Senhor vai enxugar tudo. Senhor, Tu és o cirurgião celestial. Tem muita coisa que o Senhor está fazendo agora em nós que dói bastante, Senhor. Às vezes a gente não entende quando estamos no meio de um furacão, no meio de uma enchente, e a gente não consegue entender. Mas ainda assim o Senhor vira para nós nessa manhã e fala: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas do Senhor as vossas súplicas, competições e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa alma e o nosso coração em Cristo Jesus. Ó Senhor, dá-nos essa confiança de que Deus governa sobre o mal. Em nome de Jesus. Amém.